Olá, amados, aqui estamos nós para mais um capítulo de leitura da Bíblia em 365 dias. A nossa proposta para hoje é Lucas capítulo 22, do versículo 1 ao 38, Gênesis 39 e Salmos 30. Hoje é dia 30 de janeiro e diz assim a palavra do Senhor em Lucas 22, versículo 1. Aproximava-se a festa dos pães ázimos, que se chama a Páscoa, e os principais sacerdotes e os escribas andavam procurando um modo de o matar, pois temiam o povo. Entrou então Satanás em Judas, que tinha por sobrenome Iscariotes, que era um dos 12, e foi ele tratar com os principais sacerdotes e com os capitães de como lhe entregaria. Eles se alegraram com isso e convidaram-o a lhe dar dinheiro. E ele concordou e buscava a ocasião para lhe entregar sem alvoroço. Ora, chegou o dia dos pães ázimos, em que se havia imolar a Páscoa. E Jesus enviou a Pedro e a João, dizendo: Ide, preparai-nos a Páscoa para que a comamos. Perguntaram-lhe eles: Onde queres que preparemos? Respondeu-lhes: Quando entrados na cidade, sair-vos-á ao encontro um homem, levando um cântaro de água. Seguiu até à casa em que ele entrar. E direis ao dono da casa: Mestre, o mestre manda-te perguntar onde está o aposento em que hei de comer a Páscoa com os meus discípulos. Então ele vos mostrará um grande cenáculo mobiliado. Aí fazei os preparativos. Foram, pois, e acharam tudo como lhes dissera, e prepararam a Páscoa. E chegada a hora, pôs Jesus à mesa e com ele os apóstolos. E disse-lhes: Tenho desejado arduamente comer convosco esta Páscoa antes da minha paixão. Pois vos digo que não a comerei mais até que ela se cumpra no reino de Deus. Então, havendo recebido um cálice e tendo dado graças, disse: Tomai-o e reparti-o entre vós. Porque vos digo que desde agora não mais beberei do fruto da videira até que venha o reino de Deus. E tomando o pão e havendo dado graças, partiu e deu-lhe, dizendo: Isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança em meu sangue, que é derramado por vós. Mas eis que a mão do que me trai está comigo à mesa. Porque na verdade o Filho do Homem vai segundo o que está determinado. Mas ai daquele homem por quem é traído. Então eles começaram a perguntar entre si qual deles o que ia fazer isto. Levantou-se também entre eles contenda, sobre qual deles parecia ser o maior. Ao que Jesus lhes disse: Os reis dos gentios dominam sobre eles, e os que sobre eles exercem autoridade são chamados de benfeitores. Mas vós não sereis assim. Antes, o maior entre vós seja como o mais novo, e quem governa como quem serve. Pois qual é o maior, quem está à mesa ou quem serve? Porventura não é quem está à mesa? Eu, porém, estou entre vós como quem serve. Mas vós sois os que tendes permanecido comigo nas minhas provações, e assim como meu Pai me conferiu o domínio, eu vos-lo confiro a vós, para que comais e bebeis à minha mesa no meu reino, e vos senteis sobre tronos, julgando as 12 tribos de Israel. Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirindar como trigo. Mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça, e tu, quando te converteres, fortalece teus irmãos. Respondeu-lhe Pedro: Senhor, estou pronto a ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. Tornou-lhes Jesus: Digo-te, Pedro, não cantará hoje o galo antes que 3 vezes tenha negado que me conheces. E perguntou-lhes: Quando vos mandei sem bolsa, alforjes ou sandálias, faltou-vos porventura alguma coisa? Eles responderam: Nada. Disse-lhes, pois: Mas agora, quem tiver bolsa, tome-a, como também o alforje, e quem não tiver espada, venda o seu manto e a compre-a. Porquanto vos digo que importa que se cumpra em mim isto que está escrito. E com os malfeitores foi contado. Pois o que me diz respeito tem o seu cumprimento. Disseram eles: Senhor, eis aqui 2 espadas. Respondeu-lhes: Basta. Gênesis 39.
José foi levado ao Egito e Potifar, oficial de Faraó, capitão de guarda egípcio, comprou-o da mão dos ismaelitas que haviam levado para lá. Mas o Senhor era com José e ele tornou-se próspero. E estava na casa do seu senhor, o egípcio, e viu o seu senhor que Deus era com ele, e que fazia prosperar em suas mãos tudo quanto ele empreendia. Assim José achou graça aos olhos dele e o servia, de modo que o fez mordomo de sua casa e entregou na sua mão tudo o que tinha. Desde que pôs como mordomo sobre a sua casa e sobre todos os seus bens, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José. E a bênção do Senhor estava sobre tudo o que tinha, tanto na casa como no campo. Potifar deixou tudo na mão de José, de maneira que nada sabia do que estava com ele, a não ser do pão que comia. Ora, José era formoso de porte e de semblante. E aconteceu, depois destas coisas, que a mulher do seu senhor pôs os olhos em José e lhe disse: Deita-te comigo. Mas ele recusou e disse à mulher do seu senhor: Tem-me por mordomo o meu senhor e não sabe do que há em casa, pois tudo o que tem me passou ele às minhas mãos. Ele não é maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porque és a sua mulher. Como, pois, posso eu cometer este grande mal e pecar contra Deus? Entretanto, ela instava com José dia após dia. Ele, porém, não lhe dava ouvidos para se deitar com ela ou estar com ela. Mas sucedeu certo dia que entrou na casa para fazer o seu serviço e nenhum dos homens da casa estava lá dentro. Então ela, pegando-o pela capa, lhe disse: Deita-te comigo. Mas ele, deixando a capa na mão dela, fugiu, escapando para fora. Quando ela viu que ele deixara a capa na mão dela e fugira para fora, chamou pelos homens da sua casa e disse-lhes: Vede, meu marido trouxe-nos um hebreu para nos insultar. Veio a mim para se deitar comigo. E eu gritei em alta voz. E ouvindo dele que ele levantava a voz e gritava, deixou aqui a sua capa e fugiu, escapando para fora. Ela guardou a capa consigo, até que o senhor dele voltou a casa. Então falou-lhe conforme as mesmas palavras, dizendo: O servo hebreu que nos trouxeste veio a mim para me insultar. Mas levantando deu a voz e gritando, ele deixou comigo a capa e fugiu para fora. Tendo o senhor ouvido as palavras de sua mulher, que lhe falava, dizendo: Desta maneira me fez teu servo, a sua ira se acendeu. Então o senhor de José o tomou e o lançou com cércere no lugar em que os presos do rei estavam encarcerados. E ele ficou ali no cércere. O senhor, porém, era com José, estendendo sobre ele a sua benignidade e dando-lhe graça aos olhos do carcereiro, o qual entregou na mão de José todos os presos que estavam no cárcere. E era José que ordenava tudo o que se fazia ali. E o carcereiro não tinha cuidado de coisa alguma que estava na mão de José, porquanto o Senhor era com ele, fazendo prosperar tudo quanto ele empreendia. Salmos 30. Exaltar-te-ei, ó Senhor, porque tu me levantaste e não permitiste que os meus inimigos se alegrassem sobre mim. Ó Senhor, Deus meu, a ti clamei, e tu me curaste. O Senhor fizeste subir a minha alma do sepulcro, conservaste-me a vida para que eu não descesse à cova. Cantai louvores ao Senhor, vós que sois seus santos, e louvai o santo nome, porque a sua ira dura só um momento, e no seu fervor está a vida. O choro que durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Quanto a mim, dizia eu, a minha prosperidade, jamais serei abalado. Tu, Senhor, pelo teu fervor, fizeste que a minha montanha permanecesse forte. Ocultaste o teu rosto e fiquei conturbado. A ti, Senhor, clamarei e ao Senhor suplicarei. Que proveito haverá no meu sangue se eu descer à cova? Porventura te louvará o pó? Anunciará ele a tua verdade? Ó Senhor, e tem compaixão de mim. Ó Senhor, sê o meu ajudador. Tornaste o meu pranto em regozijo, tiraste o meu cilício e me cingiste de alegria, para que a minha alma te cante louvores e não se cale. Senhor, Deus meu, eu te louvarei para sempre. Esta é a palavra do Senhor para o dia 30 de janeiro, num capítulo de leitura da Bíblia em 365 dias. Espero por vocês amanhã. Até lá.